Amados irmãos em Cristo, vocês que vão assistir esse áudio, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? Porque ele vai estar no Face, no YouTube. Queremos dizer a vocês que para nós é motivo de alegria, de felicidade, e falar do Evangelho. Dar essas boas notícias que o mundo não tem para dar. Zildinha, estamos aqui com a palavra Evangelho. Exatamente. O assunto hoje que nós vamos frisar é sobre Evangelho. Então, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus que excede a todo entendimento, esta paz que é plantada dentro de nós quando invocamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que nos dá alegria, nos dá conforto. Estamos com um assunto maravilhoso, um assunto belíssimo da palavra de Deus. É sobre Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Boas notícias. Boas notícias. Então, boas novas. Boas notícias, boas novas são coisas boas. Então, estamos aqui para falar o que significa Evangelho. Zildinha, se nós pegarmos a palavra de Deus, principalmente no final da Antiga Aliança, que pega o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, você vai encontrar uma palavra sobre Evangelho do Reino, né? Quer dizer, se você procurar, você vai encontrar o Evangelho eterno. Há vários tipos de boas notícias, não é? Exatamente, porque há vários tipos de Evangelho, de boas notícias. De boas notícias. E nós, vou perguntar a você, que não tem pessoa melhor de perguntar a não ser a você. Ô Zildinha, esse Evangelho que nos alcançou, esse Evangelho que foi uma grande e infinita misericórdia do grande amor de Deus para com todos os povos. Esse Evangelho que nos alcançou, temos como provar qual é o Evangelho da evidência agora? Bem, nós estamos vivendo o Evangelho de Deus. Muito bem. Por quê? Romanos, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte. Vamos lá. Diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. Você pode ler 1, 2, 3 até Romanos. Capítulo 1. Ele nos diz o seguinte. Paulo, servo de Jesus Cristo, para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha, Zildinha, que notícia O maravilhosa. Evangelho de Deus, aí o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Se subentende, Zilda, que Paulo, ele está nos mostrando, Paulo, como você gosta muito daquele versículo, que Paulo foi escolhido desde o ventre de sua mãe. É Gálatas 1, versículo 15. Mas Paulo, ele foi escolhido desde o ventre, não como predestinação. Não, de maneira nenhuma. Paulo foi escolhido desde o ventre para um ministério, para anunciar o Evangelho de quê? O Evangelho de Deus. Veja que coisa maravilhosa, meu dileto amigo.
A leitura é Romanos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Sim. Aí estamos no versículo 4, que diz o seguinte: declarado Filho de Deus em quê? Em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo que recebemos a graça, veja, a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Um detalhe muito importante dessa leitura que você fez, que Paulo diz que o Evangelho de Deus, ele foi anunciado por quem? Pelos profetas. Exatamente. Olha o fundamento. Eu queria que você abrisse em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Meu dileto amigo, veja, é um texto dentro de um contexto. Um texto dentro de um contexto, nós temos a prova exata. Você procura um texto fora de um contexto, é um pretexto para fazer qualquer coisa. Uma heresia, uma bobagem. Mas nós estamos aqui, Paulo dizendo, falando a respeito do Evangelho de Deus, que foi pregado primeiro a quem? A Abraão. Aos profetas. Aos profetas. E Abraão recebeu de Deus o proto-evangelho. O que é proto-evangelho? É um evangelho que haveria de vir, anteceder a graça do Senhor Jesus Cristo. Você poderia ler Gálatas capítulo 3, versículo 8? Veja, meu caro dileto amigo, amado em Cristo Jesus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, assim como o apóstolo Paulo, ele foi escolhido desde o ventre para pregar este evangelho, que Deus anunciou a Abraão, que é um proto, é o que viria. Então, Paulo, ele foi chamado para isso, para pregar este evangelho, o qual Abraão recebeu aos gentios. Zilda, faça a leitura. Por isso que a palavra de Deus diz, eu estou lendo Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, olha aí, de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Zilda, que detalhe lindo. Paulo, ele escrevendo à igreja que se encontrava na Galácia, aos gentios e judeus, essa notícia maravilhosa. Olha, disse, olha, quem primeiro, como você disse, ao ouvir o Evangelho, ele não ouviu o Evangelho do reino, de maneira nenhuma. Ele não ouviu o Evangelho eterno. Abraão ouviu o Evangelho que seria chamado o Evangelho de Deus, porque quem pregou o Evangelho a Abraão? Deus. O próprio Deus. O próprio Deus, quer dizer, Deus que significa, é um proto. O que é um proto? Um proto é o que ia acontecer. Então foi mostrado a Abraão, o qual Paulo foi escolhido para revelar. Gênesis 12, 3. Veja, nós estamos mostrando aos nossos amados ouvintes, irmãos em Cristo, que o Evangelho de Deus, ele foi pregado pela primeira vez a Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Paulo cita Gênesis 12, 3. 12, 3. Veja o que nos diz a palavra. Gênesis, né?
Aí Paulo cita na nova aliança. Não? Mostra um contexto da antiga aliança, onde Deus mostrou o proto-evangelho a quem? A Abraão. Abraão não era judeu, Zilda. Olha, Abraão não era judeu, era um gentil. Mas nós vamos continuar lendo a leitura lá em Gálatas, o próximo versículo. Aí Abraão se tornou um crente. Pronto, veja aí o que é que nos diz. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, olha, em Abraão, por meio do Evangelho de Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, como Deus tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos. Pronto. Abraão, um gentil. Exatamente. Abraão tinha saído de uma tremenda idolatria, porque ele era idólatra. Ele era de Ur dos Caldeus, o pai de Abraão, e Abraão era um fabricante de ídolos. De imagens. Quer dizer, Deus, o Criador dos céus e da terra, ele diz a Abraão, fala com Abraão, anuncia o proto-evangelho que vinha para as nações gentílicas. Bendita será todas as nações por meio do evangelho de Deus. Todas as famílias por meio daquilo que Deus anunciou a Abraão. O evangelho da fé. Exatamente. Não é o evangelho das obras, veja. Não. É o evangelho da fé. Creu Abraão. Abraão primeiro veio, primeiro ouviu. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? Da palavra de Deus. Abraão ouviu e Abraão creu. Em quê? Na palavra do eterno Deus. Exatamente. E isso aconteceu que ao crer Abraão, foi imputado em Abraão o quê? A fé. A fé. O que é imputar a fé, Zilda? Colocar dentro de Abraão a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, veja. Aí, como acabamos de ler, Gálatas 3, 8, completando o versículo 9, aí vamos encontrar. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, em Abraão. Abraão, como você falou, era uma pessoa que fabricava imagens, era uma pessoa idólatra. Né? Aí o 9, veja o que é que diz. Versículo 9 do capítulo 3 de Gálatas. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha a transformação aí. Olha, são benditos com o crente Abraão. Abraão deixou de ser idólatra para ser um crente. Deixou de ser. Creu na mensagem que Deus o entregou. Se você trouxer a foto do acontecimento do nascimento do Evangelho de Deus, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 3, não havia a nação de Israel, não havia a lei, não havia o Sinai, não havia nada. Abraão creu no invisível. E isso foi imputado como com justiça. Pronto. Veja, o Evangelho de Deus, ele nos traz um Evangelho invisível, não materializado. Exatamente. Aí nós vamos ver que agora nós, como gentios, estamos debaixo da promessa do proto-evangelho, da fé. A história é nossa. A história parece com nós que éramos gentios.
A sua vida eu a conheço. Estamos na dispensação do gentio. Do Evangelho de Deus. De Deus. Na dispensação do Evangelho da graça de Deus. De Deus. Se você pegar em Mateus capítulo 10, do versículo 1 em diante, quando o Senhor Jesus Cristo, ele pega os seus apóstolos e diz a eles: olhe, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel anunciar qual? O Evangelho de Deus ou o Evangelho do Reino? O Evangelho O Evangelho do Reino. Os apóstolos Reino de Deus. do Reino de Deus. Eles saíram e o Senhor Jesus diz mais a ele: olhe, não entre em cidade de samaritano, mas ide entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Evangelho do Reino era proibido pregar aos gentios, porque a hora dos gentios não tinha chegado. A hora dos gentios é a hora semelhantemente à de Abraão. E eles foram, anunciaram o Evangelho do Reino, a chegada do Reino de Deus na terra, Exatamente. ao mundo judeu. Aquela mulher, Cananeia. a cananeia, faça a narrativa. Exatamente. A Cananeia, ela pedia ao Senhor. Aí o Senhor disse assim: eu não vim. E a ponto de dizer assim, que eu não vim para vocês, como se diz, né? Ela disse: Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Veja, aí, a humildade também dela. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para o que era seu. Para a sua casa. Para a sua casa. Para o seu povo. Exatamente. E os seus o rejeitaram. A narrativa dessa mulher, Zilda, Ela fala que o Senhor cure a filha. alguém toca em Jesus, uma diferença. Ele nota a diferença do toque. Aí foi quando ela disse que aí o Senhor repreende ela. Ela disse: não, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela, como uma gentílica, ela Porque- assemelhou-se a cachorros que caem, come e se alimenta Ela das migalhas que caem da mesa. Exato. Ela fez essa ilustração diante do Senhor Jesus Cristo. Como uma gentílica. Ela não era uma judia. Não, Se ela fosse uma judia, ela teria sido atendida, sem haver esse obstáculo. Mas o Senhor Jesus, ele disse a ela: a tua fé, olhe, a tua fé resolveu o teu problema. o problema. Teu problema está A resolvido. sua filha está... Porém, eu quero chamar a atenção que ela foi ouvida, foi atendida como uma gentílica, pessoa física, não como nação. Como nação, não. Ela foi individual. Ela exerceu fé em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo podia sarar a filha. Que a filha estava, se não me falha a memória, endemoniada. Então, o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus atendeu individualmente, como você falou. Não como uma nação. Porque Jesus veio para o que era seu. Ela fazia parte da nação cananeu, Era da Cananeia. cananeia. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele não pregou. Você não vai encontrar o Senhor Jesus com a sua vida física, humana, sangue, carne, pregando o Evangelho da graça. Por que, Zildinha? O Senhor Jesus não pregou o Evangelho de Deus. Porque ele foi enviado para a nação de Israel. Jesus veio para anunciar o Evangelho do Reino. Está estabelecido agora no mundo o Reino de Deus. Os Evangelhos de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Exatamente. esses cessaram. Cessaram. Agora está sendo estabelecido a boa notícia. O Evangelho do Reino é a notícia de que a terra agora
tem um governo de Deus sobre a terra, que futuramente a gerência é de Jesus. A ressurreição de Cristo, ele assuma, ele é o nosso rei. Veja, o Senhor Jesus Cristo, em uma determinada passagem bíblica, ele diz assim, é no livro de João, se não me falha a memória. Ele diz, eu tenho outras ovelhas. Quem seriam elas? Os gentios. Os gentios. Ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Veja que coisa linda. O Senhor Jesus Cristo veio para o judeu, para a nação de Israel. Eles rejeitaram. E o Senhor Jesus vai e pronuncia esta palavra. Eu tenho outras ovelhas que não são do aprisco de Israel, que não são israelitas, não são judias. Olha a promessa de Abraão. Olha aí. Abraão não era judeu. É. Abraão era um gentio. Semelhante à nossa vida. É. Nós éramos gentios. Nós éramos envolvidos com tudo que o mundo oferece. Muito bem. Mas quando ouvimos o Evangelho de Deus, o Evangelho da fé, o Evangelho da circuncisão no coração, o Evangelho que nos dá o direito que a lei do Eterno está cravada em nossa mente, não em tábua de pedra. Não, de jeito nenhum, é no nosso coração. A circuncisão é feita no nosso coração. Diferentemente dos outros evangelhos. É por isso que antes, na velha aliança, a circuncisão só era feita no homem, na mulher não. Mas hoje não existe, é como diz a palavra de Deus em Gálatas. Não há acepções de pessoa. Nem macho. Nem macho, nem fêmea, nem servo. Não há. Somos um no corpo. Somos um no corpo de Cristo, ligado no corpo de Cristo. Cujo Evangelho de Deus foi que uniu. Hoje, a nossa circuncisão, tanto homem como mulher, como servo, como livre, como diz em Gálatas, não é só para o homem, não, é para todos, porque ela é feita no coração. Como poder provar isso? É no livro de Romanos, só estou esquecida do versículo que diz que a circuncisão é feita no coração. E quando a circuncisão é feita no coração, não tem quem arrebate da mão de Deus. Por quê? Porque nós fomos tirados do mercado. Nós fomos tirados, estamos livres, estamos lavados no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então não tem como. Somos tirados do mercado e somos justificados. As belezas. Somos justificados. A qual a fé de Abraão foi imputada em nós através do Evangelho. Zildinha, nós mostramos aqui que Paulo, escrevendo à igreja, a corpo de Cristo, a universal, que a palavra de Deus mostra claramente que houve essas divisões de livros, Romanos, que foi para Roma, Coríntios para Coríntios, mas lá em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 13, nos mostra, ali no capítulo 13, que Deus, ele, através da palavra de Paulo, diz que Deus ia unir os livros, quando vier o que é perfeito, o compêndio todo do Novo Testamento, seria universal. Hoje nós estamos aqui com uma carta que foi escrita a uma igreja, hoje é uma carta universal. Nós estamos aqui dentro de um canon novo, de um novo pacto, de uma nova aliança, que não foi feita com Israel, foi feita com o mundo. O mundo todo. Hoje, o mundo todo, se tiver depois da cruz, está no novo pacto. Se tiver antes da cruz, está num pacto de um povo, de uma nação. É por isso que nós herdamos a promessa do proto-evangelho por meio de um gentio, não foi por meio de um judeu. Não.
E ali, quando nós mostramos aqui, de Romanos e Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que ele não fosse à casa de gentios, Exatamente. mas unicamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja a diferença. Cristo pregando o evangelho do rei. Olha que coisa tão linda, Silvia. Eu queria que você abrisse em Marcos 16:15, para depois você está com os textos aí. Abra aí Marcos 16:15. Olha, o Cristo Jesus, que disse que eles só fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, o Cristo Jesus, corpo, sangue, vida. Veja depois em que Cristo ressuscita. Quando Deus ressuscita Jesus, veja que a história da humanidade muda. Mas é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de uma notícia maravilhosa. O que é que nos diz, Hilda? Como você falou, só estou endossando. Quando Deus fala, né, sobre o Evangelho, né, o Senhor diz: vá só na casa dos Não entrar em cidade de samaritanos. Samaritanos, e também itens exclusivamente à casa as das ovelhas perdidas da de Israel. casa de Israel. Aí, com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nos trouxe o Evangelho de Deus. Nos trouxe o Evangelho de Deus. E outra coisa, a história muda. Aleluia. Totalmente. Louvado seja o teu nome, Jesus. A história anulou o primeiro pacto? Não, de maneira nenhuma. Mas a história para a humanidade é outra, totalmente diferente. Foi dito a Abraão. Foi dito a Abraão, hein? Então veja, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Olha, não mais as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a toda a criatura. As ovelhas que ele disse em vida. Em vida, que ele teria outras ovelhas e elas iam ouvir a sua voz e iam seguir. Aleluia. Então, disse-lhe: ide por todo mundo, Marcos 16:15. Disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vou abrir uma observação aqui. Diga. Quando o Senhor Jesus, ele diz aos seus discípulos o que disse: não vá às ovelhas perdidas da casa de Israel, o mesmo Cristo ressuscitado por Deus, Exato. ele agora muda o tom da mensagem. Muda totalmente. Aí ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Olhe, o que Deus disse a Abraão: Abraão, você será pai de multidões de nações. E elas serão benditas. Benditas. Olha aqui, um caruaruense, uma paulista criada em Caruaru, não é verdade? É verdade. Quer dizer, nós estamos dentro do pacote da promessa que o eterno Deus fez a quem? A Abraão. Que ele seria pai de multidões de nações. E todas as nações da terra seriam benditas. As famílias da terra serão benditas. Olha, o Evangelho de Deus, ele não está agregado a nenhum sistema. Não. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho de Deus será salvo e será batizado. Claro. Que esse batismo você vai encontrar 50 dias depois da ressurreição de Cristo, já 3.000, 5.000 sendo batizado com um novo batismo, com uma nova fé, uma nova esperança através do Evangelho de Deus, que foi pregado primeiro ao nosso pai Abraão. Quer dizer, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que manda leite e mel.
E depois ele aparece outra vez e diz a Abraão: olhe, a tu está sendo pré-anunciado o Evangelho de Deus. Porque é o Evangelho de Deus, porque a raiz do Evangelho de Deus é Abraão. Oh, que maravilha! É Abraão. Quer dizer, agora todas as nações, todos os povos, todas as famílias, todas as línguas estão abençoadas. Agora, a pessoa tem que tomar uma decisão para ser completa a sua bênção. Nós ouvimos o quê? O Evangelho da Graça. Olha onde o Evangelho de Deus está envolvido. É agregado. Agregado. Paulo diz o seguinte: eu não recebi de homem nenhum O quê? o Evangelho De qual? da graça. De Deus, veja, eu não recebi de homem nenhum, mas recebi do Senhor Jesus Cristo, glorificado. Muito bem, glorificado. Não mais no ministério, o qual o Senhor Jesus disse que eu tinha as ovelhas. Ele estava aqui na terra. Aí agora a história mudou com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muda a história. Mudou totalmente. Virou então. o calendário. Agora veja o que acontece. Aí Paulo fala do Evangelho que recebeu do Senhor Jesus Cristo glorificado. Romanos capítulo 1 diz. Aí veja o que Romanos diz, 1,16. Isso aqui é Paulo escrevendo. Eu sempre, meditando, eu vejo a carta aos Romanos como uma carta magna. Uma carta que libertou o homem, que mostrou a graça, a veracidade de uma eternidade. Essa libertação, bem sabiamente dita por você, Lutero. Exatamente, porque você veja, a Bíblia em Romanos é um livro extraordinário, é o livro de Romanos. Ele diz que por um homem entrou o pecado, e esse pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Aí mais lá na frente ele diz: o salário do pecado é a morte, mas, olha aí, a conjunção ligando, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Através de quê? Do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, veja o que é que Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Porque nele se descobre em quê? No Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Da fé de quê? Do Evangelho. Pregado primeiro a Abraão. Exatamente, porque... Foi imputado como justiça. Porque todos em Adão morreram, mas todos em Cristo viveram. Voltaram a viver, voltaram a religação com Deus. Religou, o Senhor Jesus Cristo religou o homem com Deus. Esse evangelho que Paulo chama o evangelho de Deus, ele esteve oculto. Exato. Nos séculos passados. Você estava falando, eu estava lembrando daquele encontro daquele jovem rico com Jesus. O Senhor Jesus não tinha o evangelho da graça, porque para a abertura do evangelho da graça, Cristo teria que derramar seu sangue. Exato. Porque ele era o testador de uma nova aliança. Aquele jovem foi ter com Jesus, chamou de bom mestre. Ele disse: olha, bom é meu pai. Aí ele disse: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: observa Moisés. Ele disse: está firme. Estou pronto. Aí o Senhor Jesus passou a exigir alguma coisa, porque não tinha graça, tinha lei, tinha morte.
não tinha esperança futura. E não tinha um homem perfeito. Não tinha um homem perfeito Para a derramando execução a- do plano do salvífico. da propiciação, do propiciatório. Não tinha. Aí o que foi que aquele jovem, a última pergunta que ele perguntou, Jesus disse, olha, vende tudo que tem. E me segue. Cadê o homem? Tocou na parte fraca do homem. Ele foi embora. Agora veja, isso está dentro do Evangelho de Cristo não ressuscitado. Não. De Cristo no seu ministério. Seu ministério. Exatamente. Olha, veja a diferença. Quando Paulo recebeu do Senhor Jesus, agora veja, Cristo ressuscitado. Paulo recebe por revelação o Evangelho da O Graça. Evangelho da Graça. E anuncia agora, ele diz, olha, não desci para Jerusalém. O qual foi anunciado, como Deus anunciou a Abraão, Muito bem. o Senhor Jesus Cristo, glorificado, anunciou a Paulo. Ele diz assim, tudo que eu recebi foi do Senhor glorificado. Então, o que Paulo recebeu, ele nos deu. Ele nos entregou. Pela graça, Pela graça somos salvos. por meio, Da fé. isso não vem, De vós. é o dom quê? Um dom de é um Deus. presente. Ó, Nós recebemos. Antes, o Senhor Jesus Cristo disse àquele jovem que ele vendesse tudo, que foi a última das palavras, que vendesse tudo, desse aos pobres e o seguisse. Então ele saiu entristecido, porque tudo que o Senhor Jesus disse, ele diz, eu faço. Porque a perfeição não está no homem, a perfeição está em Cristo, o homem perfeito. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, que recebeu de Paulo, aí Paulo passou para nós. Como Deus anunciou a Abraão, Jesus anunciou a Paulo o Evangelho, o qual foi anunciado pelos profetas a Abraão e depois a nós. O Evangelho de Deus, e aí em Romanos, no capítulo 2, se não me falha a memória, Paulo diz que nós seremos avaliados no tribunal de Cristo por meio do Evangelho que ele chama meu. Mas nós sabemos que esse Evangelho é de Cristo ressuscitado. Paulo tomou para si o nome, mas nós sabemos que Paulo recebeu do Senhor o quê? O Evangelho da Graça. Veja quando Paulo se encontra e Sila preso, lá na cidade de... eles tiveram preso, numa cidade que... carcereiro de Filipe, na cidade de Filipe. Na cidade de Filipe. Veja a pergunta em que o carcereiro fez a Paulo e a Sila. Está lembrado? Que devo fazer Para ser salvo. para ser salvo? Foi a pergunta do carcereiro. Veja a receita É o que Paulo tem passa. em Atos. Paulo não... A receita de Paulo ao carcereiro não foi, olha, tu tem que perseverar em alguma coisa. Não, de maneira Ser nenhuma. fiel até a morte, Não. não. Paulo recebeu direto do Senhor. Paulo não recebeu doutrina de ninguém, não. Recebeu Diretamente de Jesus. De Jesus. Cristo ressuscitado. Exatamente. Aí ele diz ao carcereiro de Filipe, olha, crê no Senhor Jesus, serás salvo. E Paulo adiantou uma visita que o carcereiro receberia a sua família e todos aqueles que estavam na casa receberam Jesus como Senhor da sua vida. Graça é isso. Evangelho da graça é isso. Não está atrelado a uma perseverança, não está atrelada a uma igreja, a um sistema, não. O Evangelho da graça é o que Zildinha disse, que Jesus pronunciou com seus próprios lábios, que tinha outras ovelhas, que era o mundo gentil, que agregaria o quê? Ao seu corpo. Agora o corpo de Cristo tem todo tipo de nações, povos e língua. Exatamente. A parede foi quebrada, Zilda. Estamos tudo ligados, agregados ao corpo de Cristo. Né? Cristo é o cabeça e nós somos os membros agregados em Cristo. Tem japonês, tem francês, tem inglês, tem todas preto, as tem nações, branco, tem feio, tem bonito. Todas as nações, né? É isso que o livro de Romanos, ele é precioso. Ele fala do poder grandioso
tanto do que aconteceu com o homem, o desligamento do homem, como a reconciliação do homem com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão foi feito alma Vivente. mas o segundo Adão, Espírito vivificante, vivificante. Aleluia. que não morre. Não morre. O Senhor Jesus Cristo está vivo. O Senhor Jesus Cristo foi conhecido, como diz a palavra de Deus, lá em Pedro 1, 19 e 20. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19 e 20 e em diante. Que o Senhor Jesus Cristo, ele foi conhecido antes que o mundo existisse. E foi morto quando o mundo já existia. Lá em Gênesis, quando o Senhor fez aquelas túnicas de pele para os nossos pais, nossos primeiros pais, se houve túnica de peles, houve um sacrifício. Então, como diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, por aí, que ele foi morto quando o mundo já existia. Então, a graça do Senhor, ela foi aberta. Nós estamos vivendo o período da graça. Com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então, abriu-se a porta da graça. Ô, Zildinha, Todo aquele que crer no Evangelho de Deus, no Evangelho da graça, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. ô Zildinha, o Evangelho de Deus, que foi anunciado primeiramente ao nosso pai na fé, Abraão, Exatamente. é o que você deu o nome com muita propriedade, é o proto-evangelho. O próprio Evangelho. Era um evangelho que todas as nações seriam benditas, Futuras. futuras. Era um Evangelho que foi anunciado a Abraão futuro. Quer dizer, E o Evangelho que está em evidência hoje é o Evangelho que Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo. eu estava hoje comentando em um determinado local que quando a igreja de Cristo, começada pelos judeus, quer dizer, a igreja ela dá início, e quando chega em Atos capítulo 10, oficialmente, eu creio que no dia de Pentecoste, havia judeus, prosélitos e povos de outras nações. Mas você vê que só se oficializa o primeiro gentil a receber o evangelho de Deus foi Cornélio. Olha, Cornélio era um judeu, era um gentil. Irrepreensível. Era romano, Exatamente. era um centurião. Ele comandava alguns soldados. Mas veja, Pedro, para chegar a Cornélio, foi necessário que Deus revelou a Pedro através de um lençol branco de 4 pontas, e dentro desse lençol se apresentou animais de todas as espécies. Exatamente. Quer dizer, Pedro viu a culinária judaica, que era proibido comer aquilo. Mas o que foi que o Senhor disse a Pedro? Pedro, o que é santificado por Deus, olha, o homem não pode tocar. Mostrava ali, Zilda, naquele lençol. Aqueles animais eram uma representação de quê? Dos gentios. Que era considerado animais irracionais, pessoas que não tinham valor nenhum. Mas agora, na casa de Cornélio, o primeiro gentil que abraça o evangelho, aquilo que os nossos irmãos primeiros que conversaram à igreja no dia de Pentecoste, que receberam o batismo com o Espírito Santo, a mesma coisa na casa de Cornélio, um gentil recebeu. Aí o que foi que aconteceu? Houve uma discussão entre judeus conservadores, porque a entrada dos gentios agora, eles queriam que os gentios carregassem, continuassem carregando esse fardo que ainda muita gente quer levar. Mas no concílio de Jerusalém, onde Pedro e Tiago eram os pastores, e eu disse àquela pessoa que eu conversei hoje, eu já entrei em muitas igrejas,
mas eu acho que você vai se lembrar. Nós entramos numa igreja de um pastor, lá em Brasília, e uma placa, que se eu pudesse botar essa placa em toda a igreja, eu colocaria. Eu não sei se você se lembra, lá em Brasília, ele colocou a decisão do Concílio de Jerusalém. Olha, a decisão da igreja de Jerusalém para os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, Pedro e Paulo escrevem uma carta. Não incomoda não, rapaz. Os gentios que estão recebendo, os nossos pais, o que vocês querem botar dentro deles, os nossos pais não suportaram. O fardo pesado. Arranca isso, tira isso da costa do povo. Diz que a palavra de Deus, o evangelho de Deus pregado a Abraão, diz que Abraão creu e foi imputado como justiça. A justiça não é minha, não. Eu não tenho justiça própria, não, Zildinha. Eu quero saber qual é o homem, a mulher que tem justiça própria. Nós fomos, como você gosta muito, de Colossenses 2,14. Se não fosse Colossenses 2,14, está lembrado o que diz? E havendo Deus riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, de alguma maneira, tirou do meio de nós... Que era nos contrários. Que era nos contrários. Olha, tirando do meio de nós, cravando-as na cruz. A cédula era contra nós. Havendo Deus... Riscado. Olha, o cheque que você estava na mão lá de qualquer pessoa, o Eterno, espiritualmente, pegou a cédula que era devedora, que gerada pelo Adão, primeiro cabeça. Exatamente. Era impagável. Esse débito que o Senhor cravou na cruz, esse débito foi contraído pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E um pecado que foi cometido, é o que Paulo diz aos Romanos. A multiplicação de uma multiplicou bilhões e bilhões de pecados. Se proliferou. Aí vai Cristo, vai para a cruz. É bem claro. Olha, ele pegou a tua conta que tu devia ao Eterno, o teu débito, rasgou e anunciou que o Evangelho de Deus salvou-me de graça. Não por obra. Agora, Antônio, quer dizer, o homem é salvo de graça. E se dependesse de qualquer coisa do homem, o homem se perdia. E esse débito custou muito caro. Esse débito, desde lá do Éden, ninguém conseguiu pagar esse débito. Só o Senhor Jesus Cristo conseguiu pagar esse débito. Não foi com ouro e nem prata, mas com sangue precioso. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou esse débito, o nosso débito, com sangue precioso, rasgando, purificando e nos reedificando e nos religando com Deus. A cédula que era contra nós, em suas ordenanças, de alguma maneira nos era contrária. Tirou do meio de nós, gravando. Ô Zidio, eu vou lhe pedir para abrir Gálatas capítulo 1, versículo 1 em diante. Ou tem alguma coisa? Não, só um versículo. Eu vou ler isso. Veja, Romanos 5, olha, veja, Romanos 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, nós. Dos 430 anos antes da lei. Exatamente, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um dom, a graça e o dom pela graça, que é um dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa,
na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito Esse dom veio, é presente. é presente, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, por um ato só de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Se você... Aí mais adiante vai vendo que onde habitou o pecado, superabundou o quê? A graça. Viu, Zilda? Se você... Eu queria que tu abrisse em Gálatas 1, Gálatas quanto? capítulo 1 de 1 em diante. Veja, meu dileto amigo, se você folhear, vamos dizer a Torá, que são os 5 livros da lei, você não vai encontrar uma beleza dessa não. De maneira nenhuma. Se você entrar na lei, nos profetas, não toque, não faça, não pode, não deve. E interessante que a igreja de Cristo, ela absolveu muitas Exatamente. coisas que está vencido, passou. Hoje eu posso de bom som dizer que pela graça, olhe, pela graça de Deus, pelo dom de Deus, pelo presente que Ele me deu, eu sou salvo. Porque se dependesse de mim, Jesus teria sido poupado por Deus. Não é verdade, Zilda? Veja aí, Paulo dizendo aí. Eu acho lindo isso. Gálatas quanto? Aí, se alguém pregar outro evangelho, Ele diz assim. Gálatas 1, deixa eu ver aqui. se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. além do que está escrito, por meio do evangelho de Deus, seja o quê? Seja anátema. Seja, Tem evangelho até fora. é aqui, Gálatas 1, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, versículo 9. Aí Paulo diz assim, Zilda, porque não recebi, veja, o que é que Paulo fala? Deus falou quem? Abraão. Isso a gente falamos no começo. Aí agora Paulo, ele explica, ele é extraordinário aqui quando ele diz: porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, glorificado. Porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. meu dileto amigo, a palavra evangelho significa uma boa notícia. Exatamente. Veja que notícia boa, Zilda, pela graça tu és salvo. Pela graça Você pode me dizer, Antônio, justificado, pois mediante a fé tu tem paz com Deus. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. Agora, se você agregar outro evangelho, aí vai ter evangelho das obras, tem o evangelho da perseverança, tem o evangelho para todo gosto. Mas o evangelho que nós anunciamos é o evangelho de Deus, anunciado primeiramente por Deus a Abraão. E segundo, Jesus anuncia a Paulo, Por Cristo ressuscitado. por Cristo glorificado. Aí é um evangelho de paz. Às vezes alguém quer, É de graça, não tem nenhum julgo. viu, não Zilda? tem... Alguém às vezes vem falar a Bíblia, eu digo, para falar comigo a gente só fala a nova aliança. A velha aliança nós consideramos, nós amamos, nós gostamos. Agora o meu canon, o novo canon que foi associado ao antigo canon, ele nos dá o direito de dizer que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, Romanos 8:1. Você não vai encontrar palavras mais de condenações.
Tem pessoas que trazem faraós para fazer ilustrações dentro da graça. De maneira nenhuma. Mas, meu dileto amigo, quando você se deparar com o evangelho, que ele obriga a alguma coisa, não é o evangelho dos homens, é do sistema, é de alguma coisinha que... Porque se dependesse do homem, lá tinha acontecido tudo certinho. Porque o Senhor Jesus levantou, o Senhor Deus levantou homens como Abraão, como Moisés. Mas nunca fez essa promessa. Mas nunca foi feito essa promessa. Porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Então o homem ele caiu, ele perdeu a comunhão com o Eterno. Efésios 1,13. Exatamente. O que é que nos diz? Vós que ouvistes o Evangelho. Ouvistes a palavra da verdade. O Evangelho da vossa salvação. Olha, o Evangelho da vossa salvação. Que é o Evangelho de Deus. De Deus. Não é o Evangelho da perseverança. Não. É o Evangelho de Deus. Tendo nele, crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. De quê? O qual é o quê? O penhor. Da vossa herança. Por isso que tem muita gente que diz assim, eu fico às vezes com raiva de crente que diz que é salvo. Não é salvo nada. Mas nós falamos que somos salvos porque a palavra de Deus nos garante. Nós temos penhor. Temos dono. Temos selado. Temos comprado, garantia. redimido, santificado com o sangue de Jesus. Não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que os salvos, ele tem prazer em anunciar e dizer que está salvo. Nós somos salvos. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, os que morreram em Cristo. Não é os que morreram em sistema, em perseverança. Não. Os que morreram em Cristo, eles ouvirão o som da trombeta, ressuscita. E se nós estivermos vivos, esperamos, né? Seremos transformados. Vendo num corpo semelhante ao de Cristo, ao encontro do Senhor nos ares. Aonde é que tem esse evangelho, Zil? Só tem o evangelho de Deus. Aí, morte ou morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder, morte? Tragada foi a morte pela vitória. A morte, amém. A morte fazia a sua festinha. Exatamente. Mas quando chegou na cruz, até o terceiro dia, as trevas, o inimigo, eu não sei nem a palavra que eu vou botar, tudo vibrando, e Jesus, Deus não ressuscitasse. Ficasse no túmulo. Mas a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, venceu a morte, e hoje eu posso dizer, por meio do Evangelho de Deus, morte ou morte, onde está? A tua grandeza, onde está o teu poder? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte para a vitória. A morte, que ainda domina hoje, ela será lá no juízo final, será lançada dentro do lago de fogo. É o dia que a morte será morte. Será morte. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos enriqueça, e estamos aí. Passamos uns dias ausentes, porque estávamos ajeitando aqui, né? O irmão Fábio, o estúdiozinho, deu uma melhorada boa. Queremos agradecer a todos, que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo por meio do seu Evangelho. O Evangelho de Deus, pregado primeiramente a Abraão. O Evangelho que justifica pela fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.